Okay, welcome everybody from Estonia. Bem-vindos todos aqui da Estônia. I'm really pleased to be back talking to you in Brazil. Estou muito feliz de estar de volta falando com vocês no Brasil. So the title of today's talk is The Buddha Shakyamuni and the Nature of Enlightenment. O título da palestra de hoje é O Buda Shakyamuni e a Natureza da Iluminação. So the Triratna Buddhist community describes itself as an ecumenical Buddhist community. A comunidade budista Triratna se descreve como uma comunidade budista ecumênica. This means that Triratna draws not just on one Buddhist tradition for its teachings and its approach, but draws on all the rich variety of Buddhist traditions and cultures found in the East. Isso significa que a Triratna não tira seus ensinamentos de só uma tradição budista, mas sim de toda a rica variedade de tradições e culturas budistas encontradas no Oriente. It does so critically. Mas ela faz isso de maneira crítica. In particular, it looks to see if the teachings contained in the different Buddhist traditions are consistent with the core of the historical Buddha Shakyamuni's teachings found in the earliest Buddhist texts in the Pali Canon. Principalmente, a Triratna busca saber se os ensinamentos contidos nas diferentes traduções budistas têm respaldo nos ensinamentos do próprio Buda Shakyamuni, contidos nos primeiros textos budistas no Pali Canon. So those who study and practice within the Triratna community therefore come across many different individuals who have played an important part in the history of Buddhism in different countries, traditions, and cultures. Aqueles que estudam e praticam junto à comunidade Triratna, portanto, se deparam com vários indivíduos que tiveram um papel importante na história do budismo em diferentes países, tradições e culturas. In the stories about these individuals, it's sometimes difficult to separate what is historical fact and what is myth. É difícil separar fatos históricos de mitos quando ouvimos histórias sobre esses indivíduos. But nevertheless, these stories about human beings who sought the same awakening as gained by Shakyamuni Buddha 2,500 years ago have a magic and truth about them that can inspire and guide us on our spiritual path. Mas, apesar disso, a história desses seres humanos que buscaram a mesma iluminação atingida pelo Buda Shakyamuni há 2.500 anos atrás, possuem mágica e verdade e podem nos inspirar e guiar na vida espiritual. So in this series of talks, I'm going to tell you about particular figures whose stories have had a powerful inspirational effect upon me personally. Nessa série de palestras, eu vou falar sobre indivíduos que tiveram um efeito poderoso em mim particularmente. So tonight I'm going to start with the first, the figure of the historical Buddha Shakyamuni, the original source and inspiration behind the other figures I will be talking about. Hoje eu vou começar com o primeiro deles, o Buda histórico Shakyamuni, que é a fonte original e a inspiração por trás de todas as figuras das quais eu vou falar nos outros dias. This is my personal appreciation of Shakyamuni, a human being who became awakened. Essa é a demonstração da minha apreciação pelo Shakyamuni, um ser humano que despertou. Others will have different ways of appreciating and relating to Shakyamuni. Outras pessoas terão maneiras diferentes de apreciar e se identificar com Shakyamuni. The texts allow different interpretations. As escrituras são passíveis à interpretação.
But this is what Shakyamuni, the Buddha, means to me. Mas isso é o que o Shakyamuni, o Buda, significa para mim. So what do we really know about Shakyamuni? Who was he? O que nós realmente sabemos sobre o Shakyamuni? Quem foi ele? Although there are many stories and teachings of Shakyamuni after he became enlightened, there's surprisingly little that we know about his life before enlightenment. Apesar de haverem muitas histórias e ensinamentos sobre o Shakyamuni depois que ele atingiu a iluminação, há surpreendentemente pouco sobre sua vida antes da iluminação. And what there is sometimes offers contradictory information. E o que foi encontrado é, por vezes, contraditório. However, although details may vary, stories generally agree that he was born into and was brought up in a rich and influential family. Apesar de os detalhes variarem um pouco, parece haver consenso no fato de que ele nasceu e foi criado em uma família rica e influente. In material terms, he had everything needed to give him a comfortable life. Em termos de bens materiais, ele tinha tudo o que precisava para viver uma vida confortável. Some stories tell that before he left home to become a forest dweller and renunciant, he had a wife and child. Algumas histórias dizem que antes de ele deixar seu lar para se tornar um morador da floresta e renunciante, ele tinha mulher e filho. This is the most common story you will hear. Essa é a história mais comum que você vai ouvir. But in other versions, he was simply a young man without any mention of wife and child before he left home. Mas em outras versões, ele era apenas um homem jovem comum e não há menção de mulher e filho antes que ele deixasse sua casa. Whichever is true, in his 20s, it seems that he had a deep existential crisis. Seja qual for a verdade, ele parece ter tido uma crise existencial profunda nos seus 20 e poucos anos. He had a profound realization that something fundamental was missing in his life. Ele teve uma realização profunda de que alguma coisa fundamental estava faltando em sua vida. He left home to single-mindedly seek meaning in life, to seek enlightenment. Ele então deixou seu lar para buscar obstinadamente sentido em sua vida, para buscar a iluminação. This story of a deep existential crisis resonates very strongly with me. Essa história sobre uma crise existencial profunda ressoa em mim fortemente. It was just such a crisis that led me to Buddhism, though mine came later in my mid-40s. Foi uma crise que me levou ao budismo, mas a minha foi nos meus 40 e poucos anos. How to find meaning in life. Como encontrar sentido na vida? This is what set me on a search for something more. Foi essa a pergunta que me motivou a procurar por algo a mais. When I reflect on the Buddha Shakyamuni, what else is it about him that most appeals to me? Quando reflito sobre o Buda Shakyamuni, o que é que mais me atrai nele? The Buddha was what in English we call a free thinker. O Buda foi o que nós chamamos em inglês de um pensador livre. He was not bound by the orthodoxies of the day. Ele não foi influenciado pelos pensamentos ortodoxos do seu tempo. He found his own way. Ele encontrou o seu próprio caminho. He was an individual. Ele era um indivíduo. He was a radical. Ele era um radical. He was prepared to go against the established social arrangements of his time.
Ele estava preparado para ir contra os arranjos sociais estabelecidos em seu tempo. When he created the community of those who, like him, had left home to seek awakening, when he created his Sangha, he made it clear that caste had no place in his community. Quando ele criou a comunidade de pessoas que, assim como ele, haviam deixado seu lar para procurar a iluminação, ou seja, quando ele criou a Sangha, ele deixou claro que o sistema de castas não tinha lugar nessa comunidade. All were equal, whether they came originally from high or low castes. Todos seriam iguais, independentemente da casta em que tivessem nascido. He ordained women into his Sangha, making it clear that women are equally as capable of awakening as men. Ele permitiu que mulheres entrassem para a ordem, deixando claro que as mulheres eram tão capazes de alcançar a iluminação quanto homens. The Buddha was human. O Buda era humano. He was not omniscient and all-powerful. Ele não era onisciente e todo-poderoso. Shortly after his awakening, the story is told that the Buddha came across a holy wanderer called Upaka. Não muito depois de alcançar a iluminação, diz a história que o Buda encontrou um homem santo chamado Upaka. Upaka was intrigued by the bearing and the appearance of the Buddha. O Upaka ficou intrigado com a aparência do Buda. He saw something otherworldly in the Buddha. Ele viu alguma coisa de outro mundo no Buda. Upaka asked the Buddha a question. Ele então perguntou ao Buda: Friend, your faculties are clear. The color of your skin is pure and bright. Amigo, as suas aptidões estão claras. A cor da sua pele é pura e luminosa. Under whom have you gone forth, friend? Quem te guiou até a iluminação, amigo? Who is your teacher? Quem é seu professor? Whose Dhamma do you profess? De quem é o Dharma que você professa? The Buddha replied that he had no teacher, O Buda respondeu que ele não tinha professor, that he himself was the supreme teacher, que ele mesmo era o supremo professor, that he was a fully enlightened one. que ele era aquele que despertou completamente. But Upaka shook his head and departed with the disbelieving words, "Dream on, brother, dream on." O Upaka então sacudiu a cabeça e foi embora dizendo: vai sonhando, irmão, vai sonhando. So the Buddha's first attempt to communicate something of his enlightenment was an utter failure. A primeira tentativa do Buda de comunicar aos outros sobre sua iluminação foi um completo fracasso. He was not all-powerful. Ele não era todo-poderoso. The stories tell us that the Buddha had already been doubtful he could communicate his experience to others. As histórias nos mostram que o Buda estava em dúvida se ele conseguiria comunicar a sua iluminação aos outros. And when he began his second attempt in a group teaching to 5 former friends and ascetics in the Deer Park at Sarnath, Quando ele começou a falar sobre sua iluminação pela segunda vez, se dirigindo aos seus 5 amigos ascéticos no Parque de Veados em Sarnath, we can imagine him trying to find ways to communicate his breakthrough. nós podemos imaginar ele tentando achar maneiras de comunicar a sua descoberta, all the while wondering whether he would be successful. enquanto ele se perguntava se ele conseguiria. And then,
When he realized that one of the group had truly understood, he shouted out with what must have been a huge relief and triumph, Condania knows, Condania knows. E finalmente, quando ele percebeu que dos amigos havia verdadeiramente entendido, ele gritou com alívio e triunfo: o Condania sabe, o Condania sabe. For the first time, the Dharma had been communicated. Pela primeira vez, o Dharma havia sido comunicado. That's the teaching known as the first turning of the wheel of the Dharma. Esse foi o ensinamento conhecido como a primeira volta da roda do Dharma. The Buddha was kind. O Buda era gentil. For 25 years, Shakyamuni's companion and attendant was Ananda. Por 25 anos, o Ananda foi o companheiro e o ajudante do Buda. As the Buddha was just about to die, Ananda, weeping profusely, described the Buddha as he who is so kind. Quando o Buda estava perto de morrer, o Ananda, chorando muito, descreveu o Buda como aquele que é tão gentil. The Buddha consoled Ananda, who was not yet enlightened, with these last words of comfort and advice. O Buda consolou o Ananda, que ainda não havia alcançado a iluminação, com as seguintes palavras de conforto e aconselhamento: Enough, Ananda. Chega, Ananda. Do not let yourself be troubled. Do not weep. Não problematize, não chore. Have I not already told you that it is in the very nature of all things most near and dear to us that we must leave them? Eu já não lhe disse que está na natureza de todas as coisas mais próximas e queridas por nós que nós devemos deixar elas irem? For a long time, Ananda, you have been very near to me by thoughts of love that never varies and is beyond all measure. Por muito tempo, Ananda, você esteve muito próximo de mim através de pensamentos de amor que nunca varia e está acima de qualquer medida. You have done well, Ananda. Você fez bem, Ananda. Be earnest in effort, and you too shall soon be free from the great evils. Seja sério em seus esforços e você também estará livre em breve dos grandes males. And finally, but not least, for me, an outstanding feature of the Buddha's life is that he walked thousands of kilometers to take the message of the Dharma to as many people as possible. E finalmente, mas não menos importante, para mim uma característica excepcional da vida do Buda é que ele andou milhares de quilômetros para levar a mensagem do Dharma para o maior número de pessoas possível. His first successful attempt to communicate the Dharma took place, as I said, at the Deer Park in Sarnath, after a 250-kilometer walk from the place of enlightenment at Bodh Gaya. Sua primeira tentativa de comunicar o Dharma, como eu disse, aconteceu no Parque dos Veados de Sarnath, a 250 quilômetros do lugar onde ele alcançou a iluminação, Bodh Gaya. In my mind, I have this strong image of the Buddha mindfully walking in the forest and the wilderness. Na minha cabeça, há uma imagem forte do Buda caminhando conscientemente na floresta selvagem. And whilst he walked, maybe allowing his realizations to come to a fruition that would allow him to better teach the Dharma. E enquanto ele andava, talvez ele estivesse deixando as suas realizações amadurecerem a ponto de ele poder ensiná-las melhor.
right up until the time of his death at the age of 80 years, with a frail and painful body, Shakyamuni was still walking. Até a sua morte, aos 80 anos, com um corpo frágil e dolorido, o Shakyamuni ainda andava. But what of the nature of the Buddha's enlightenment? Mas qual é a natureza da iluminação do Buda? What stand out for me as the most distinguishing aspects of his awakening, of his enlightenment? Quais aspectos do seu despertar são os mais distintivos para mim? So 3 aspects stand out for me. 3 aspectos tomam a dianteira para mim. First, his awareness of things as they really are. Primeiro, a consciência que ele tinha das coisas como elas realmente são. Second, his overflowing love and compassion. Segundo, que ele transbordava em amor e compaixão. And third, his inexhaustible mental and spiritual energy and creativity. E terceiro, a sua insaciável energia mental e espiritual e sua criatividade. So enlightenment or awakening is spoken of as a state of pure, clear, even radiant awareness. Então, a iluminação ou o despertar é descrito como um estado de consciência pura, limpa e até radiante. It's an awareness of things as they really are. É uma consciência das coisas como elas realmente são. This means that the Buddha understood that all things, all subjects and objects, including you and me, are empty of a fixed and separate self-nature. Isso significa que o Buda entendeu que todas as coisas, sujeitos e objetos, incluindo eu e você, estão vazias de uma natureza própria ou fixa. Nothing exists that is unchanging. Nada que existe é imutável. Nothing exists that comes into being by itself. Nada passa a existir por si só. So what we call things are processes caused by interaction with other processes. O que nós chamamos de coisas são, na verdade, processos causados pela interação com outros processos. Everything is flowing, Tudo está fluindo, albeit at different speeds over time, apesar de em diferentes velocidades ao longo do tempo, and comes into being and goes out of being depending upon conditions. e tudo passa a existir e deixa de existir dependendo de condições. Not understanding that this is the way things are causes us suffering because we wish things to be otherwise. Se não entendermos que é assim que as coisas são, sofremos porque desejamos que as coisas fossem diferentes. We wish things to be separately existing and permanent, and when they change, we feel pain. Queríamos que as coisas existissem de maneira independente e que fossem permanentes. Quando as coisas mudam, nos dói. So the Buddha saw beyond appearances into the nature of reality. Então, o Buda via além das aparências e dentro da natureza da realidade. Does this mean that the Buddha understood the true nature of the universe in a scientific sense? Isso significa que o Buda entendeu a natureza real do universo de uma maneira científica? Did he have a theory of everything? Ele tinha uma teoria de tudo? I don't think so. He was not omniscient. Eu não acredito nisso. Ele não era onisciente.
As human beings, we have limited senses with which to probe the nature of the universe. Como seres humanos, nós temos sentidos limitados com os quais provamos a natureza do universo. We can glimpse something of the nature of reality, but not its totality. Nós podemos experimentar alguma coisa da natureza da realidade, mas não a sua totalidade. But the Buddha saw into the nature of reality much more deeply than we do. Mas o Buda explorou a natureza da realidade muito mais profundamente do que nós. Given the limitations of our human bodies and senses, he saw what was necessary to radically alter our perceptions of the world around us. Dadas as limitações do nosso corpo humano e sentidos, ele percebeu o que era necessário para mudar nossa percepção do mundo radicalmente. And to transform our ability to emotionally engage in ways that provide us with lasting fulfillment, free of mental suffering. E como transformar a nossa habilidade de nos engajarmos emocionalmente de maneiras que proporcionam realização livre de sofrimento mental. Can we describe in words what the Buddha experienced when he became awakened? Podemos descrever com palavras a experiência do Buda quando ele despertou? Although the words and concepts in the Buddha's teaching may point the way, can we really describe something that is said to comprise a pure, direct, spiritual vision beyond all words and concepts? Apesar de as palavras e os conceitos nos ensinamentos apontarem o caminho, será que a gente pode mesmo descrever algo que é tido como uma visão pura e espiritualmente direta acima de qualquer palavra e conceito? Actually, there are some words that do inspire in me an imaginative and mysterious sense of what awakening might truly be like. Na verdade, há algumas palavras que inspiram em mim um sentimento imaginativo e misterioso sobre como a iluminação pode ser na realidade. But paradoxically, they are to be found not in the words of the Buddha or of other Buddhist teachers, but in a poem written in the 14th century by the Christian mystic known as Saint John of the Cross. Mas, de forma paradoxal, eu não encontrei essas palavras nos ensinamentos do Buda ou professores budistas, mas sim em um poema escrito no século XIV por um místico cristão chamado São João da Cruz. So here are the words of Saint John of the Cross. Então, aqui estão as palavras do São João da Cruz. I entered into unknowing, and there I remained unknowing, transcending all knowledge. Eu entrei no desconhecido e lá eu continuei sem saber, transcendendo todo o conhecimento. I think St. John of the Cross was something of a Zen master. Eu acho que o São João da Cruz era quase um mestre zen. Now on to the second aspect of the Buddha's enlightenment, his overflowing love and compassion. Agora vamos ao segundo aspecto da iluminação do Buda, o seu transbordante amor e compaixão. When the Buddha became enlightened, alongside awareness of reality, there simultaneously arose overflowing love and compassion. Quando Buda alcançou a iluminação, junto com a consciência da realidade, simultaneamente surgiu um transbordar de amor e compaixão. So one of the phrases sometimes used to describe the liberation that comes with enlightenment is
Cheto Vimutti. Uma das frases às vezes usadas para descrever a liberação que vem com a iluminação é Cheto Vimutti. And Cheto Vimutti means the heart's release. Cheto Vimutti significa a libertação do coração. I love this phrase, the heart's release. Eu amo essa frase, a libertação do coração. It emphasizes that enlightenment is not an intellectual event, but is a deeply heartfelt emotional event. Ela enfatiza que a iluminação não é um evento intelectual, mas sim um evento emocional profundamente sentido no coração. The heart is released from the boundaries of self-concern to the boundless wish to help all beings to enlightenment. O coração fica liberto das amarras da preocupação egocêntrica e vai para um lugar sem limites de vontade de ajudar todos os outros seres a alcançarem a iluminação. The third aspect of the Buddha's awakening that stands out for me consists in his exemplification of a state of inexhaustible mental and spiritual energy and creativity. O terceiro aspecto do despertar do Buda que se destaca para mim consiste na exemplificação de um estado de incansável energia e criatividade mentais e espirituais. The Buddha's awakening bestowed upon him a state of tremendous vitality and creativity, with an enduring and patient ability to fashion his teachings to the needs of his listeners. O despertar do Buda concedeu a ele uma vitalidade e criatividade tremendas, com uma habilidade paciente e duradoura de adaptar os seus ensinamentos de acordo com as necessidades dos ouvintes. Even when he was 80 years old and imminently facing death, his body increasingly feeble and painful, the Buddha's intellectual and spiritual vigor was undiminished. Até mesmo aos 80 anos e já perto da morte, com seu corpo progressivamente frágil e dolorido, o vigor intelectual e espiritual do Buda não havia diminuído. Almost the very last thing the Buddha did just before he died was to give a teaching to someone who had come to see him. Quase a última coisa que o Buda fez antes de morrer foi dar um ensinamento a alguém que havia vindo vê-lo. Okay, so let me summarize a little bit about enlightenment. Ok, então me deixa resumir um pouco a iluminação. So a straightforward or rational view of enlightenment is that it involves the overcoming of the negative poisons of greed, hatred, and delusion. Uma visão honesta sobre a iluminação é que ela envolve superar os venenos da ambição, do ódio e da ilusão. These poisons are the legacy of our evolution from animals to human beings. Esses venenos são o legado da nossa evolução de animais para seres humanos. Enlightenment can also be seen as the end of suffering. A iluminação também pode ser vista como o fim do sofrimento. More correctly, it's the ending of mental suffering, since even a Buddha, so long as he occupies a human body, is prone to physical pain and suffering. Mais corretamente, é o fim do sofrimento mental, já que até mesmo um Buda, enquanto ocupar um corpo humano, está inclinado a ter dor física. We might then think that we can rationally know what comprises enlightenment.
Nós podemos então considerar que racionalmente nós sabemos o que é a iluminação. But enlightenment is beyond words and concepts. Mas a iluminação está acima de palavras e conceitos. There is something that is unknowable and mysterious about the nature of enlightenment. Há algo de incompreensível e misterioso sobre a natureza da iluminação. It involves the opening up of unknown powers of creativity in the mind and comes with an overflowing love and compassion. Esse algo inclui nos abrirmos para o incompreensível poder da criatividade em nossas mentes e chega com um transbordar de amor e compaixão. So I am inspired by the fact that, like you and me, the Buddha was a human being. Então, eu me encontro inspirado pelo fato de que, como eu e você, o Buda foi um ser humano. I am inspired by his story. A história dele me inspira. His story tells me that with appropriate effort, I can be like the Buddha. A história dele também me diz que, com o esforço apropriado, eu posso ser como o Buda. And I am inspired by a sense of wonder and awe and not knowing what the mind of the Buddha truly became when he gained enlightenment. E eu também fico inspirado pelo senso de estupefação e admiração e o fato de não saber o que se tornou a mente do Buda quando ele alcançou a iluminação. So that's the end of the talk. Thank you. Esse é o fim da minha palestra. Obrigada. So, Marcos. Bom, bom dia, Vádika, Majopriya, a todos. É uma alegria imensa ter você de volta aqui. Eu teria basicamente duas perguntas. Primeiro, você disse, Vádika, que você foi buscar o sentido da vida, né, aos 40. E eu pergunto se a diferença entre o sentido da vida e o fim do sofrimento. Porque, na minha opinião, quando a gente encontra o fim do sofrimento, talvez isso seja o alívio do coração e a paz. Então, isso seria uma primeira abordagem. E a segunda é o Dharma, né? Quer dizer, o Dharma, o Buda e os demais professores, inclusive Sangharakshita, o Dharma seria um caminho para se chegar à iluminação, junto com as práticas? Duas perguntas. Okay. So it's I go first, isn't that right, Anna? Mm-hmm. So yes. Yeah. Okay. So Vádika, Marcus has two parts to his question. So we'll start with the first one, which is, you mentioned that at 40 you found meaning of life in what the Buddha was teaching. Yeah. And Marcus's first question is, was it that you found meaning in life, and is that different from the search for the end of suffering? Yeah, that's the first thing he wants to know. Can I answer that then? Yes. Okay. So, I wasn't thinking in that existential crisis about seeking the end of suffering. Quando eu estava tendo aquela crise existencial, eu não estava pensando em achar o fim do sofrimento.
Rather, at that time, I had a very good job, a high status, and earning lots of money. Naquela época, eu tinha um trabalho muito bom, um status bom e ganhava bastante dinheiro. I was very well respected in what I was doing. Eu era muito respeitado no que eu estava fazendo. And yet, I felt fundamentally that something deep was missing in my life. E mesmo assim, eu sentia que alguma coisa fundamental estava faltando na minha vida. Spending more money did not fill that gap. Gastar mais dinheiro não ajudou. Searching for a relationship did not fill that gap. Então, procurar um relacionamento também não ajudou. But when I started to read the Buddha's teachings, I felt that something was being communicated about a deeper purpose in life. Mas quando eu comecei a ler os ensinamentos do Buda, eu senti que eu estava sendo comunicado alguma coisa mais profunda sobre a vida. So I didn't start from a position of suffering. I started from a position, if you like, of material affluence. Então, eu não comecei pelo sofrimento. Eu comecei numa posição de ter muito mais do que eu precisava. That's the connection I felt with the story of why the Buddha left home. Essa foi a conexão que eu senti com a história do porquê que o Buda deixou o lar dele. Yeah. So I think that's dealing with the first part of the question. Yeah. Então, eu acho que isso responde à primeira parte. So the second part is that the Buddha is part of a lineage of many teachers, as we'll hear, yeah, and they all taught something. So in your talk of the Buddha, is it the same path that we will be hearing that all of these people are transmitting? In terms of the Dharma and path, can you say something about that in connection with the Buddha? Okay. I think it is very important that the core teachings of the Buddha are reflected in those who claimed to be following him in the later historical periods. Eu acho que é muito importante que os ensinamentos do próprio Buda estejam refletidos nos ensinamentos de todas as pessoas que vieram depois dele. So what I feel when I look at the people who have inspired me is that their teachings are thoroughly consistent with the teachings of the Buddha contained in the Pali Canon. I didn't hear the last part because an airplane. Okay, what I'm saying is that the teachings of those who inspire me are thoroughly consistent with the teachings of the Buddha contained in the Pali Canon. Ok. Os ensinamentos das pessoas que me inspiraram são bastante consistentes com os primeiros ensinamentos do Buda que estão contidos no Pali Canon. They may express those teachings in a very different way, and that's important. Eles talvez expressem esses ensinamentos em maneiras muito diferentes, e isso é muito importante. Yeah, there may be something in their character and how they taught that's different, and that's important. Talvez tenha alguma coisa no jeito deles comunicarem e nas características do ensinamento que seja muito importante. But what they taught is absolutely consistent with the core teachings of the Buddha that we find in the early texts of the Pali Canon. Mas o que eles ensinam é profundamente consistente com o que o Buda ensinou e está nas primeiras escrituras do Pali Canon. It's important to remember that whenever these individuals were teaching, they were in a completely different set of conditions to those experienced by the Buddha.
É importante realizar que quando esses indivíduos estavam ensinando, eles estavam completamente em condições diferentes do que o Buda naquela época anterior. So the particular way they presented the teachings would be influenced by those conditions. Então, o jeito que eles ensinaram o Dharma particularmente vai ser influenciado por essas condições diferentes. By different cultural conditions, for example. Culturais, coisas diferentes culturalmente. By different stresses that they observed in the Buddhist community. Com os estresses da comunidade budista que seriam diferentes de época para época. So they would choose to emphasize particular aspects of the original Buddha's teachings in their original language. Então, eles escolhem como eles vão enfatizar, que partes eles vão enfatizar do ensinamento na sua própria língua. So they're not completely new teachings in that sense. Então eles não são ensinamentos novos nesse sentido. Thank you, Anna. Okay, so we have another question that's just come in here from José, which is a good question. How do you interpret the encounter with Upaka and Upaka saying, dream on, brother, dream on? What's your sense of that? Okay. So first of all, I should say that the words dream on, brother, dream on are a liberal translation of what Upaka actually said. Então, primeiro eu devo começar dizendo que as palavras vai sonhando, irmão, são uma tradução livre do que ele realmente disse. I think in the original text, he said something like, may it be so, brother, shaking his head. Eu acho que no texto original ele disse alguma coisa como que seja, e apertou a mão dele. But if he was alive today, if he was alive today, he would say, dream on, brother, dream on. Mas se ele tivesse vivo hoje, ele diria, vai sonhando, irmão, vai sonhando. So I interpret it this way. Então eu interpreto dessa forma. The Buddha was maybe nervous about how to communicate his teaching, his experience. Talvez o Buda tivesse nervoso sobre como comunicar a sua experiência. So maybe he was a bit abrupt. Então talvez ele tenha sido um pouco abrupto. And with Upaka, with his particular personality, this did not work. Com a personalidade em particular do Upaka, isso não funcionou. We know that the Buddha was experiencing a lot of uncertainty about whether he really could communicate his experience. A gente sabe que o Buda estava bastante duvidoso de se ele conseguiria ou não comunicar essa experiência. So I imagine that what we have recorded in that meeting with Upaka probably reflects quite a lot of occasions on which the Buddha tried to communicate his experience. Então, eu acho que o que a gente vê naquela interação é o que aconteceu muitas vezes quando o Buda tentou comunicar essa experiência. And then, when Kondanya really understood, it must have been a huge relief. Por isso que quando o Kondanya entendeu o que tinha acontecido realmente, deve ter sido um alívio profundo. Upaka, by the way, walked away and was never heard of again in the Pali texts. Ele, na verdade, o Upaka nunca mais apareceu nos textos do Pali Canon. So for me, it emphasizes the human nature of the Buddha as he struggled to find a way to communicate. Então, para mim, essa história enfatiza a humanidade do Buda, com ele sofrendo para conseguir comunicar alguma coisa.
Very good. How about a last quick question from Yes, go Helena? on. Helena, você tem uma pergunta, a gente vai ter uma chance rápida para receber essa pergunta. Bom dia. Na verdade, não é uma pergunta. O Vádika disse que a nossa natureza mental de raiva é uma natureza que a gente ainda herdou dos animais. Eu queria aprofundar-se um pouco mais nessa... Me chamou a atenção. Eu queria aprofundar sobre isso. Ótimo. Obrigada. Muito boa. It's a great question. You mentioned that, about the poisons, that our hateful nature comes from our animal nature. And Elena wants to know a little bit more, just what is that connection? What does that mean when you say that? So in evolutionary terms, in order for an animal or a species to survive, first of all, it has to grab what it needs to eat as soon as it is available. And that relates to greed. Então, em termos evolucionários, os animais precisam pegar o que está disponível para comer imediatamente assim que se torna disponível. E isso é relacionado com a ambição, apesar de não fazer muito sentido em português. Greed, how do you say, Manjupriya, in this sense? Apego ou anseio. Yeah. And the second thing is, of course, it must be prepared to fight for what it needs to eat. So it has hate for anything that steps in the way of getting what it needs to eat. E segundo, ele precisa lutar pelaquela comida. Então, isso significa que tem que ter ódio nesse caminho para conseguir aquela comida. Lutar com qualquer que esteja no caminho. Yeah. So greed and hatred have their origins in those natural animalistic instincts that were vital for the survival of a particular species. Então, a ambição e o ódio têm origem naquilo que era vital para a sobrevivência de qualquer espécie. Yeah. Without those, the species would not survive. Sem isso, as espécies não iam sobreviver. But later, as humanity evolved, then you see the arrival of cooperation and kindness to each other as a means of survival. Mas depois, com a evolução da espécie para humanos, a gente vê o surgimento da gentileza e do amor como um meio de sobrevivência também. So within us, there are conflicting, driving. Então, em nós há contraditórias, coisas contraditórias, forças contraditórias. Yeah. All coming from our evolutionary history. Todas vindas da evolução. But then we can add to that, as human beings, we have something that other species in the past did not have. A gente pode adicionar a isso uma coisa que a gente tem que outras espécies no passado não tiveram. Which is consciousness. Que é a consciência. And that allows us to understand our evolutionary history and transcend it in a way that allows the attainment of enlightenment. Isso permite que a gente transcenda essa no caminho para a iluminação. Yeah. Hope that helps. Espero que isso ajude. Well, you've really helped us to start the semester. Você realmente ajudou Vádika a iniciar o semestre. Profound thanks, né? Gratidão profunda. Né? And once again, we'll be seeing you next week. So I'm delighted we've started. Good. I'm looking forward to next week. Então, estou super animado sobre a semana que vem. Obrigado, Ana, também. Thank you, Ana. Yeah. Yes, thank you, Ana. Sure. Yeah. Se vocês quiserem, pode abrir o microfone para dizer obrigado antes de sair. So, here we go. See you later. Bye-bye.
Thank you, Obrigada. Vadka. Thank you, Ana. Bye. Thank you, Ana. Bye. Obrigada, Ana. Bom Thank dia. you, obrigada. Obrigada. Thank you, Vadka. See you next week. Thank you, Ana.